Nós estamos fazendo uma introdução bíblica. Já falamos muita coisa sobre usos e costumes no período bíblico. E entramos agora numa caminhada pelos 4 evangelhos. E já falamos sobre Marcos. E hoje eu quero entrar no Evangelho de Mateus. Por que ele se chama Evangelho de Mateus? Você usou a expressão certa, provavelmente, não há certeza em nada. Em termos de autoria bíblica, a gente não tem certeza de nada. Há contestações de todo lado. Mas Mateus está muito envolvido com esse evangelho. O que você sabe sobre Mateus? Esse Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Oi? Foi aquele cobrador de impostos, que também é chamado na Bíblia de publicano. Ele era um funcionário do Império Romano. Pessoa muito amada. Sabe como todo cobrador de impostos, o pessoal amava o Mateus. Certo ou errado? Ele era odiado, né? Ele não podia nem frequentar a sinagoga. O pessoal olhava para ele com o nariz torto. O pessoal não o cumprimentava, os judeus, porque ele era um cobrador de impostos, era um traidor da pátria e provavelmente, sei lá, como os publicanos tinham uma fama de serem corruptos. A gente não conhece mais essa expressão aqui no Brasil, a gente nunca viu um cobrador, um fiscal corrupto, né? Mas naquele tempo era assim, né? Então ele era isso. Ele era uma pessoa que tem um histórico assim de ser menosprezado, menosprezado não é o termo, desprezado. Essa era a melhor expressão. O que mais a gente sabe sobre Mateus? Oi? Ele foi um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos de Jesus. Então, ele teve foi uma testemunha presencial. Ele caminhou com Jesus. Vocês sabem que uma das condições para que um livro fosse considerado inspirado, está no cânon da Bíblia, do Novo Testamento, é que tinha que ser um autor apostólico, um apóstolo ou um autor apostólico, alguém que tivesse algum relacionamento com os apóstolos. Nós vimos no Evangelho de Marcos não era apóstolo, mas o que ele era? Apostólico, ele era amigo de Pedro, ele era companheiro de Pedro, né? Então, e ele viveu toda a história ali inicial. Na casa de Marcos, os cultos as reuniões eram feitas na casa de Maria, mãe de Marcos. Então, ele viu toda a movimentação. E o Mateus também, foi uma testemunha presencial. Na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus aparece em primeiro lugar nos evangelhos. Por quê? Lembra? Nós falamos isso já. Ele foi o evangelho mais difundido por algum motivo, e na Idade Média, o Evangelho de Mateus foi o evangelho mais comentado. Por isso que ele consta em primeiro lugar. Mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito? Não. Qual foi o primeiro evangelho que foi escrito? Marcos, né? Então, tá aí, né? Então, mas Mateus foi um evangelho muito difundido. A gente fala que há questionamentos sobre a autoria do Evangelho de Mateus, porque, assim, provavelmente, como eu já comentei aqui, Mateus não chegou lá, entrou na sala ou no escritório, ficou lá trancado e escreveu inteirinho o Evangelho e Deus falando para ele. Você sabe que não foi isso.
Mateus, ele foi escrito até tem aqui, ó, em aramaico. Por que foi escrito em aramaico? Por que não foi escrito em hebraico? Aramaico é a língua que se falava na Palestina, era uma língua comum. O povo de Jerusalém não falava hebraico, falava aramaico. Porque lembra, desde o tempo que eles estiveram na Babilônia, Pérsia, etc., eles herdaram essa linguagem aramaica. Então, Mateus foi escrito em aramaico, tá? Por volta, esse é o período em que foi escrito, 80 a 90 depois de Cristo. Marcos foi escrito quando? Por volta de 75, 65 se coloca assim, 65 a 75. Mas aí é uma discussão que a gente não vai entrar nisso. E Mateus, período do ano 90, 80 a 90. Nesse período, vamos imaginar que ele escreveu no ano 80. Como era como é que estava a vida assim social no tempo que Mateus escreveu? Já tinha sido destruído Jerusalém, já tinha sido invadida pelos romanos, templo destruído, os judeus dispersos por todo o mundo. Era essa a condição em que Mateus escreve, tá bom? Foi nessa situação. O público-alvo de Mateus, para quem que ele escreveu? Ele escreveu para judeus. Está falando para pessoas que tinham rompido com o legalismo judaico. Houve uma mudança. Converter-se naquele tempo era muito mais difícil do que se converter hoje. A situação social de quem se convertia dentro do judaísmo era muito mais complicada do que atualmente. Porque os judeus, lembra bem, eles se julgavam exclusivos de Deus. Os outros eram cachorros. Sabe que o judeu dizia assim, que até a poeira que vinha das regiões dos pagãos era algo que os poluía. Um judeu não se misturava. Vocês lembram que isso a gente vê no Evangelho no livro de Atos, que o judeu ele tinha dúvida se as outras pessoas podiam se converter, e queriam até que quem se convertesse cumprisse a lei, se circuncidasse, não comesse certos alimentos. Então, essa foi a situação. A pessoa se convertia nessa época, no período de Mateus, ela era considerada um herege. Ela era uma pessoa nesse tipo, né? A Bíblia dos judeus só consta dos livros escritos em hebraico. Os judeus não aceitam os livros que foram traduzidos, chamado de Septuaginta, foi a tradução para o grego. A Bíblia católica se baseia muito na Septuaginta, tanto é que eles têm livros que nós consideramos livros que não se lembram. A Bíblia católica, o Velho Testamento, o Novo Testamento é o mesmo, mas o Velho Testamento tem livros a mais, porque o judeu só aceitava os livros que foram traduzidos que foram escritos em hebraico, né? Os rabinos determinaram que só seria um verdadeiro judeu quem seguisse a lei de Moisés. Então, todos os judeus convertidos ao cristianismo passaram a ser hereges. Eu estou falando para vocês a situação
que aconteceu quando Mateus estava ali, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus estava sendo produzido. Então, os judeus convertidos eram hereges, pessoas desprezíveis em função daquilo que eles tinham feito. Por que eu estou falando isso? Pode parecer alguma coisa assim. Por que está falando isso? Não me interessa. Veja bem, já falei aqui, de uma maneira de se interpretar a Bíblia, que a gente chama de círculo hermenêutico. E isso eu acho muito importante. Quando você vai interpretar a Bíblia, primeiro, você tem que partir da sua condição. Hoje, eu interpreto a Bíblia como um brasileiro que vive num país democrático, que é um país onde há muitas diferenças sociais. O brasileiro, hoje o Brasil é um país de muita injustiça, onde a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos é muito grande, uma pequena porcentagem. O Brasil tem uma pequena classe média, tem muitos pobres, o Brasil ainda está no mapa da fome. Eu vivo no Brasil. Então, quando eu leio a Bíblia, eu parto da minha realidade. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que partir da sua realidade. Por exemplo, eu sou casado, eu sou solteiro, eu estou desempregado, eu estou doente. Você tem que partir da sua realidade para a Bíblia. Aí você chega na Bíblia. Aí na Bíblia você tem que ver a realidade da Bíblia. Por que Mateus está dizendo isso? Por que é que Mateus escolheu essa parábola para contar? Hoje à noite eu vou estar pregando sobre uma parábola, a parábola dos lavradores da vinha, que só está em Mateus, não está em nenhum outro evangelho. E aí, por que ele contou essa história? Aí eu interpreto a realidade dele. Aí eu tenho a minha realidade, Mateus tem a sua realidade, e aí eu volto para aplicar essa realidade à minha realidade. É assim que a gente deve ler a Bíblia. Por isso é importante, quando você estuda a Bíblia, você precisa entender as condições daquele tempo. Porque há coisas hoje em dia que não fazem mais sentido. Ontem eu estava pensando o seguinte: a gente lê na Bíblia que nós devemos obedecer ou honrar os nossos governantes. Lembra disso? Desse texto? Mas quem eram os governantes nos tempos bíblicos? Havia o Império Romano, o povo judeu era um povo dominado pelos romanos. Havia democracia? Não havia democracia. Quando você lê a Bíblia, a gente está falando da Bíblia inteira, o próprio governante se achava um Deus, né? Então, olha, foi Deus que colocou. Você imagine hoje, se o presidente da República, vamos falar do Trump, né? Que hoje, se você estava pensando em fugir para a América, viu, Neide? Não adianta, você falou que queria mudar, não vai para os Estados Unidos. Oi? Já chegou um avião aqui no Brasil, né? Imagine o Trump dizendo: eu sou o presidente da nação mais poderosa do mundo, mais armada do mundo, economicamente mais forte do mundo, e ainda eu estou falando em nome de Deus, para não dizer eu sou Deus. Então, quando eu me lembro que havia uma pessoa na minha igreja, na época que havia Arena e MDB. Lembra, pastor? Arena. Aí, numa época de eleição, alguém falou: não, tem que votar na Arena. Eu falei: mas por que tem que votar na Arena? Porque a Arena é o governo e a gente tem que honrar os nossos governantes. Foi Deus que botou a Arena? Não. Foi Deus que botou esse ou aquele candidato
para vereador, para prefeito, para presidente, não foi Deus, foi o povo. É democracia. Então, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente precisa entender a realidade em que ela está. É por isso que eu estou dando esses detalhes aqui para os irmãos. Né? Mateus apresenta um Jesus rebelde, corajoso e destemido. Esse é o Jesus que Mateus coloca no seu evangelho. Rebelde, corajoso e destemido. Preste atenção ao ler que você vai perceber essa situação. Então, Mateus foi escrito a judeus excluídos por se converterem ao Evangelho. Aquelas pessoas que se converteram são excluídas. O Evangelho de Mateus é uma crítica contundente ao farisaísmo e ao religiosismo judeu e à ocupação romana na Palestina. Uma crítica contundente ao farisaísmo. Nós já falamos aqui sobre os fariseus. Foi por isso que isso Mateus coloca. E obviamente, a ocupação romana. Uma coisa interessante, nós já vimos em Marcos fala o que Jesus fez. O Evangelho de Marcos é caracterizado assim pelo dinamismo. É um evangelho rápido, é Jesus fazendo. Já Mateus apresenta o que Jesus disse para nós fazermos. Mateus lida com a crise de identidade dos judeus convertidos. Espera aí, eu segui toda a lei, acreditei o tempo todo nisso, agora eu me tornei um cristão. Sabe aquela crise de identidade? Mateus está lidando com isso. E também com os galileus e gentios. O Evangelho de Mateus reflete a comunidade do norte da Galileia. Provavelmente ele foi escrito lá no norte. Né? Provavelmente em Antioquia da Síria. A Síria também era uma província do Império Romano. E Antioquia, uma cidade muito cosmopolita, uma cidade onde haviam judeus convertidos, gentios, judeus ortodoxos que não haviam se convertido e judeus helenistas, né? Ou seja, judeus que não eram convertidos, mas não eram ortodoxos, eles seguiam a mentalidade grega, eram mais moderninhos. Então, ali onde ele foi produzido, o Evangelho de Mateus, havia essa é uma cidade cosmopolita, como uma cidade como São Paulo, assim, onde você encontra todo tipo de gente. Né? Não é aquela cidade provinciana, aquela cidadezinha do interior, tipo Montes Claros, assim, né? Aquela cidadezinha que todo mundo pensa igual, todo mundo é dali, nasceu ali e vai morrer ali. Não, era uma cidade cosmopolita. Mateus, quando escreveu o Evangelho, ele já conhecia o Evangelho de Marcos. Porque eu falei para vocês, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, visão conjunta. Eles são convergentes. Se você ler Mateus, Marcos, você vai perceber que eles têm uma estrutura parecida. Quando você parte para o Evangelho de João, você percebe que ele é um evangelho bem diferente, tanto é que o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Qual é o tema central do Evangelho de Mateus? Justiça.
Mateus fala de justiça. A Palestina, nos tempos de Jesus, era marcada pelo desemprego, exclusão. Por exemplo, o próprio Mateus era um excluído. Era bem de vida, tinha um empregão, mas ele era excluído. Ele era desprezado pela comunidade. A Palestina era formada de gente pobre. Eu já disse aqui, qual era o nível de pobreza lá na Palestina, lembra? 90% da população era constituída de gente pobre. Pobre. Marcada pela fome e pelo preconceito. Aliás, a Palestina, o judeu era muito preconceituoso. É contra o estrangeiro, contra a mulher, contra a criança. Enfim, era marca. Foi nessa cultura que o Evangelho foi escrito. Uma coisa que é muito interessante lembrar que nos tempos em que o Evangelho de Mateus foi escrito, não havia distinção entre religião e política. Tanto é que o Sinédrio, lá na Palestina, em Jerusalém, eles faziam certos julgamentos. Então não havia distinção entre religioso e político. Tá? Era uma coisa só. A autoridade religiosa também era uma autoridade política. Isso a gente vê no decorrer da história, na Idade Média, etc. Essa noção de Estado laico que nós temos hoje não havia naquele tempo. Hoje a gente sabe que a religião não pode interferir no Estado, se bem que tentaram isso recentemente aqui no Brasil. A gente precisa lembrar, outra coisa que é muito importante lembrar aqui, Jesus quis renovar a sua religião, o judaísmo. Jesus Cristo não veio criar uma religião. Jesus Cristo veio para renovar o judaísmo. Colocar o judaísmo dentro dos projetos de Deus. Eu falei aqui na semana passada sobre a tradição oral. O judeu pegou uma lei, pegou um mandamento, colocou um monte de regras para seguir aquele mandamento, quer dizer, criou um monte de cercas em relação ao mandamento para impedir que as pessoas desobedecessem aquele mandamento. Então, eles tinham um monte de regras. Quantas vezes pode jejuar? Quantos passos pode dar no sábado? Pode ou não pode curar um enfermo no sábado? Era um monte de coisa. Então, Jesus veio para tirar tudo isso. Jesus veio para renovar. Foi a mesma coisa que interessante que aconteceu com Martinho Lutero, né? Que Lutero não queria sair da Igreja Católica. Lutero queria renovar a igreja e acabou não renovando. Teve que criar uma outra. Jesus quis renovar. Deus não tem religião. Uma coisa que eu enfatizo muito, Jesus não gostava de religião. Você viu que Jesus ele ficava no pé dos religiosos. Ele encontrava uma prostituta e tratava a prostituta como um ser humano. Mas quando ele encontrava um fariseu, essa sua cobra criada, né? Seu sepulcro caiado, seu hipócrita, era isso. Na realidade, irmãos, o que Mateus apresenta é a nova proposta civilizatória que Jesus veio trazer para esse mundo. Na realidade, Jesus veio trazer para este mundo
uma proposta de vida, de civilização, de como deve ser a vida entre nós. À noite eu vou falar sobre isso com relação à parábola que eu vou pregar. O tipo de mentalidade que Jesus veio trazer. Jesus fala, o Evangelho de Mateus fala do reino dos céus. Por que reino dos céus e não reino de Deus? Porque todos os evangelhos falam reino de Deus, mas Mateus fala de reino dos céus. Por quê? Porque veja, Mateus era judeu, Mateus foi escrito para judeus principalmente, e você sabe que judeu não pronunciava o nome de Deus. Sabe que até hoje a gente não sabe, né, como é que pronuncia Deus. É Jeová, Yahvé, Javé, porque eles não pronunciavam. O judeu trocava o nome de Deus por outra coisa. Por exemplo, eu juro pelos céus, eu juro pelo Senhor, Adonai, mas nunca falava eu juro por Deus. Aliás, falar o nome de Deus para mim, na minha infância, foi algo muito complicado, porque minha mãe, se eu falava o nome de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, então, até depois de convertido, até pregando, às vezes eu falava Deus e me via, será que eu estou falando uma coisa errada? Isso, um dia a gente precisa interpretar esse mandamento corretamente. Bom, perguntaram para Francisco de Assis se ele tivesse... Lembra do São Francisco de Assis? Né? Segundo algumas pessoas, Francisco de Assis foi a pessoa mais parecida com Jesus que pisou a face da terra. Não conheci, mas eu admiro muito. Há muita lenda sobre ele, né? Mas foi um grande homem. Perguntaram para o Francisco de Assis se ele tivesse que escolher um capítulo da Bíblia, só um, qual ele escolheria? E aí ele disse que escolheria o capítulo 6 de Mateus. E eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 6. O Sermão da Montanha é a carta de princípios dos cristãos. Eu acho o seguinte, se uma pessoa não quisesse ler a Bíblia toda, não quisesse conhecer nada mais da Bíblia, se ela ficasse só com o Sermão da Montanha, ela seria algo extraordinário. Aliás, antes do Sermão da Montanha, se nós guardássemos só os 10 mandamentos, já seríamos pessoas, esse mundo já seria infinitamente melhor do que é. Mas vamos ler o Sermão da Montanha. Na realidade, eu falei 6, também faz parte, né, do Sermão da Montanha, mas volta para o capítulo 5 e vamos ler aqui o Sermão da Montanha. 5:1. Quando Jesus viu aquela multidão, subiu a um monte. A montanha, na espiritualidade judaica, era o elo entre o céu e a terra. Na mentalidade daquele tempo, a pessoa lá no alto está mais perto de Deus. É por isso que a Neide só ora no monte. Né, mesmo? A pessoa está mais perto de Deus. Hoje a gente sabe. Você pode descer lá nas profundezas, Deus estará lá também. Mas é interessante esse sermão da montanha. E também uma outra coisa. Moisés recebeu os mandamentos no monte. Jesus prega o seu mais difundido sermão no monte. E aí, e começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa será guardada no céu para vocês, porque assim mesmo perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Parece que Mateus, esse evangelho, tem a ideia assim, olha, Jesus é o novo Moisés. Vocês estão ali, tem que seguir a lei de Moisés. Estou dizendo para vocês o seguinte, Jesus é o novo Moisés. Uma marca dessas bem-aventuranças é que Jesus não coloca regras aqui. Ele coloca atitudes que um seu seguidor tem. Quais são as nossas atitudes? Ele não diz o que não fazer, como o decálogo. Não farás isso, não farás aquilo. Mas ele diz o que nós devemos fazer. Essa é a diferença. Não é Moisés quem fala, e Moisés não é pela boca do Pai. É Jesus quem está falando. Eu estou dizendo isso para vocês. E interessante também aqui nessas bem-aventuranças é que todas essas bem-aventuranças apresentam as qualidades de Jesus. Notem bem, Jesus era pobre, viveu na pobreza. Tinha o que necessitava, mas ele viveu na pobreza. Lembra que ele disse uma vez, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça? Ele falou, não tem um lugarzinho para morar. Uma vez os discípulos que seguiam Jesus, eles não pagaram o imposto do templo, e eles não tinham dinheiro para pagar o imposto do templo. Não tinha dinheiro para isso, para dar o dízimo deles. Aí Jesus, lembra, pescou, achou uma moedinha, uma marca de Jesus. Lembra? O público-alvo de Mateus eram basicamente os 90% da população que eram pobres. Felizes as pessoas que choram. O versículo mais curto da Bíblia, como a gente costuma dizer, de Jesus chorou. Chorou por quê? Chorou porque não tinha dinheiro para pagar a internet? Chorou porque não tinha o carro do ano? Não, ele chorou pelo sofrimento que ele viu, a incredulidade, a injustiça que prevalecia no seu tempo. Felizes as pessoas humildes. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de justiça. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente tem muita... Eu só posso sentir fome por mim mesmo. Eu não posso sentir fome pelo Milo. Eu só posso sentir fome por mim mesmo.
Mas sabe o que a gente faz? A gente tem fome pelos outros. A gente quer a justiça dos outros. Se eu estou fazendo o que é justo, não importa. Mas eu quero que o outro seja justo. Não é assim que a gente faz? Vive apontando, sendo que muitas daquelas coisas nós mesmos fazemos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Misericórdia é a palavra traz essa córdia, cardia, coração. Misericórdia é eu entrar no coração do outro. Misericórdia é eu me colocar na situação do outro. Me colocar naquele lugar. Isso eu posso fazer. Eu posso me colocar na situação do outro. Sabe o que a gente faz com frequência? A gente quer justiça para os outros e misericórdia para nós. Nós invertemos. Jesus tinha muita misericórdia. Nós não falamos isso recentemente. Jesus percebeu que a multidão estava com fome. E ele falou, vamos, a gente precisa dar comida para esse povo aí. Misericórdia. Ele viu os enfermos, podia ser até um leproso. Isso é misericórdia. Felizes as pessoas que têm um coração puro. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Trabalham pela paz. Pessoas estão morrendo todo dia no nosso mundo. Na Ucrânia, na Rússia, até bem pouco tempo na faixa de Gaza. Uma vingança. Você acha que o Netanyahu trabalha pela paz? Acha que o Putin trabalha pela paz? O Zelensky da Ucrânia, o que ele está fazendo pela paz? O que nós fazemos? Na família, no trabalho, está fazendo fofoquinha do outro. Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Jesus foi perseguido por aquilo que ele ensinava. A gente esquece muitas vezes, irmãos, que a gente fala, Cristo morreu pelos nossos pecados, tá? Mas Jesus foi à cruz pelo tipo de vida que ele tinha, pelo o tipo de gente que ele foi. Ele morreu pelo tipo de gente que as pessoas não suportavam os ensinos de Jesus, a prática de Jesus. Foi isso. Então, a gente percebe aqui que Jesus não prescreveu mandamentos. Ele prescreveu atitudes que nós, como cristãos, devemos ter. Essas bem-aventuranças são as diferentes atitudes da mesma pessoa. Ou seja, eu, Silvio, tenho que... O que é essa pobreza? Porque a gente vive em meio de uma cobiça interminável. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente quer. A gente tem coisa demais. A gente quer que a gente chore em relação ao mundo em que nós estamos vivendo. Alguém orava assim, alguém escreveu o seguinte: Senhor, perdoa-nos por olharmos para este mundo com os olhos secos. É impressionante a gente olhar para este mundo, está acontecendo no nosso mundo e ainda está com o olho seco. E aí por diante. Tá? Então Jesus está falando assim: se vocês agirem deste modo,
vocês serão felizes. É isso aí que Jesus coloca. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui.